Vamos fazer a leitura, irmãos, da palavra de Deus que se encontra na epístola destinada aos Hebreus. Passamos a leitura no capítulo de número 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção, ao tempo presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar um monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte de Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo:
ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam, pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém. O servo de Deus, ao enviar essa epístola, recordava seus leitores e ouvintes, porque também ela era lida, de uma realidade maravilhosa que está descrita aqui mesmo, no capítulo 11 anterior. Aqui fala de Abel, de Enoque e de tantos homens. Ele fala, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aqui ele faz memória de Abel, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Enoque, trasladado vivo, porque alcançou um testemunho que agradou a Deus. Elias, levado no redemoinho aos céus. Eliseu, Daniel. Ele fala, olha, presta atenção, há uma grande multidão de testemunhas e nós estamos rodeados por elas. Por quê? Elas têm muito a ver conosco, porque eles creram em Deus como nós, eles eram humanos como nós. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões, sentimentos, só que ele firmou-se no Senhor com tamanha segurança que ele fez prodígio em nome do Senhor. E essa grande multidão, essa nuvem de testemunhas, nós devemos olhar que eles venceram, e como eles não se embaraçaram e seguiram até o fim, a palavra hoje recomenda que não nos embaracemos com nada dessa vida. Como o Senhor disse, Paulo disse a Timóteo, aquele que milita a milícia da vida eterna, não se embaraça com o negócio dessa vida. Assim nós não devemos correr com paciência a uma carreira que nos foi proposta. A nossa carreira é chegar no céu, irmãos. Nós somos chamados para morar no céu. Essa é a nossa carreira. Nós somos transformados de filhos das trevas para filhos da luz. Fomos trazidos à condição de filhos da ira para filhos adotados em Jesus Cristo. Por isso, qualquer dificuldade que a gente tenha, paciência é ciência dos santos. Quem sabe esperar, sempre alcança. Quando a pessoa perde a paciência, ele pode não alcançar, mas ele tendo paciência, ele sempre vai alcançar. O homem sábio exercita a paciência e não se embaraça com nada. Olhemos nossa vida, irmãos. Se alguma coisa caminha para nos embaraçar, o que seria esse embaraço? Atrapalhar a nossa vida espiritual. Nós não podemos permitir que nada atrapalhe a nossa carreira. É uma comparação. Ele comparava com aqueles atletas, sabe, os gregos. Eles faziam aquelas corridas. Você já deve ter visto. As pessoas correm, estão tão determinadas a correr, que o corpo já não responde mais. Eu já vi isso. As pessoas estão na reta de chegada, mas o corpo já não consegue responder comandos. Ele está exaurido, exausto. A pessoa anda como um robô. O corpo já não aguenta mais, mas a determinação do atleta, eu chego até na linha. Não sou o primeiro, mas eu chego lá. Eu já vi pessoas tremendo. Quando chega na linha, ele desmaia. Mas antes da linha eu não paro. Não desanime, irmãos. Nós temos que chegar lá. Que era impossível para nós, foi feito pelo autor da fé. Ele fala em seguida, olhando para Jesus. Nós vamos correr olhando para Jesus, como se olha para Ele, buscando nele as forças e as condições necessárias. Autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz,
desprezando a afronta. Irmãos, se vocês lerem com calma os evangelhos, vocês vão observar como Jesus foi afrontado, como ele passou a afronta uma após a outra. É coisa que nenhum ser humano suportaria, irmãos. Enterraram uma coroa de espinho na cabeça dele, brincavam com ele, blasfemavam, riam, deram bofetadas no seu rosto. E tentaram condená-lo por mentira, mas como ele é a própria verdade, a mentira não poderia condená-lo. Ele só foi condenado quando invocaram a própria verdade. Fala-nos se tu és o Filho de Deus. Ele falou assim, eu sou, não posso negar. Aí então ele foi passando por um... Irmãos, a coisa é tão perversa que não sei se vocês sabem, por isso que ele está falando, olha para Jesus, olha o que ele fez por você e por mim. Preste atenção nisso, dá valor nisso, põe nisso no seu coração. Quem era pendurado no madeiro eram pessoas malditas. Está escrito assim, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus, antes de ser pendurado no madeiro, ainda teve a perversidade deles colocarem a cruz nas costas dele. Ele já estava exaurido, arrebentado de chicotes, rasgado com cravos, com espinhos, com socos, com murros, noites mal dormidas em jejum e oração. Ele estava debilitado. Colocaram uma coroa nas costas dele, uma cruz nas costas dele. E fizeram ele mesmo levar o instrumento do seu suplício e morte. Ele podia ter jogado aquilo no chão, mas ele não jogou. E ele, numa figura de linguagem, ele fala, tomai cada um de vós a vossa cruz, vinde após mim e me siga. Aquela cruz ele não jogou, você não joga a sua também. Olhar para Jesus, olhar para ele, autor e consumador da fé. A fé custou muito caro, irmãos. A fé custou muito caro. Ele chegou a cair e a cruz caiu sobre ele. Ele estava tão debilitado que pegaram um homem de Cirene e falaram, ajuda ele, pai de Rufo, ajuda ele a carregar. Levaram ele até a cruz, rasgaram os seus braços, suas mãos com cravo, seus pés cravados na cruz. E lá na cruz ele zombava dele outra vez. Se tu és o Cristo, desce daí. Vamos olhar para Jesus um pouco hoje, irmãos. O que ele fez por nós? O que é isso que ele fez, irmãos? É algo muito sublime, irmãos, porque vocês entendem que ali é uma troca. Ele era perfeitamente humano. É exatamente por isso que tinha valia ele estar ali. Olha o preço do pecado. Olha como é grave pecar. Hoje nós estamos vendo muita doutrina, hein? Relativizando o pecado, fazendo o pecado assim uma coisa trivial. O pecado é uma coisa tão nojenta e séria que Deus não poupou seu filho. E olha que ele pediu, hein? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E ele ouviu só um silêncio de retorno. É o Senhor no silêncio dizia, o preço do pecado é a morte. Quem peca, a alma que pecar, essa morrerá. Todos os homens morreram. Agora, um homem morre por todos. Sem mancha, sem mácula, sem pecado, puro e incontaminado. Por isso que ele podia, ali na cruz, representar uma multidão incontável. Como cantamos no hino hoje, salvou-se uma multidão pela obra que ele fez. Ainda é comovente ver ele todo rasgado lá em cima da cruz, olhar para baixo e ter a calma de dizer, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. A falta de compreensão de luz. Irmão, essa maldição era nossa. E não é só de cruz, porque essa de cruz ainda
Não era tudo. Nós íamos descer até as partes mais baixas dos abismos. Olhai para Jesus, autor e consumador da fé. Foi assim que Ele conquistou a nossa liberdade. Todo mal, todo castigo que o pecado requer, e Deus não relativiza as suas ordens. Preciso de castigar o pecado com a morte, e tem o preço que a morte traz. Ali na cruz, Jesus estava trazendo sobre Ele todos os nossos pecados. Os pecados nossos não entraram nele. Jesus não se contaminou em momento nenhum. Não, jamais pecado entrou nele. Aquilo ali, sabe o que era? Foi a Ele cobrado o pecado nosso. Ele pagava o nosso pecado. Por isso que fala: corra para a carreira que está proposta para você. Dá valor nessa obra que Jesus fez, tão maravilhosa, tão santa, tão pura, que nos transformou, irmãos, de seres naturais para filhos adotados. Nós somos filhos de Deus. Nós não éramos filhos, agora nós somos filhos. Suportou a afronta, desafiavam Ele. Suportar afronta é só para quem conhece Jesus, porque o homem natural não suporta afronta. Ele devolve a afronta com outra afronta. Mas quem conhece Jesus devolve a afronta com paciência e põe-se na mão de Deus todas as causas, e Deus as resolverá. E se alguma afronta chegou até você, deixa na mão do Todo-Poderoso. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Ele falava para aqueles irmãos: vocês podem estar achando difícil, mas vocês não pegaram a situação muito grave ainda, porque muitos irmãos pegaram. Aqui em Hebreus mesmo, no capítulo, fala que algumas pessoas foram torturadas até a morte. A ordem era essa: nega Jesus e a tortura para. E eles falavam: não posso, não posso. Vocês se lembram? Aqui na América foi um pregador, ele foi o seu filho assassinado porque ele era cristão, e eles puseram a mulher dele adiante e falaram: nega, senão nós matamos a sua esposa. E ela gritou: não nega, não nega, deixa que me mate, e não nega. Nós corremos por... Tudo parece difícil para nós. Nós não resistimos até o sangue ainda não, irmãos. Teve irmãos nossos que foram julgados na arena para Leão, lá em Roma. Eles ajoelhavam e cantavam hinos, a ponto dos imperadores se incomodarem. Esses homens cantam aí na hora de morrer. Glórias a Jesus. Recebe por essa palavra o peso, o valor dessa caminhada sua que está proposta. Não desanima, não corra da guerra, não ache difícil porque está fácil. A obra já foi realizada na cruz. Ali parecia que tudo terminou e tudo começou, porque nunca, jamais, porque Jesus ressuscitou, mas outros também já ressuscitaram. A diferença é que Jesus, ele não foi assassinado pela sua fraqueza, ele se fez fraco por nós, ele se deixou matar. Ele falou: ninguém toma minha vida de mim, eu mesmo a dou e torno a tomá-la de volta. Glórias ao Senhor. E morto, ele ressuscitou para nunca mais morrer. A morte foi tragada na vitória. Na morte de Jesus, acabou-se o poder da morte para a igreja. É o fracasso do inferno na vida sua, acabou ali. O fracasso do inimigo está ali cravado na cruz e hoje proclamado na congregação. Bendito seja Jesus Cristo, nosso Senhor, e essa obra maravilhosa que Ele realizou, e ela está de pé até agora, porque ali na cruz já não tem mais nada, porque a cruz acabou-se, ninguém sabe onde ela está. Mas a cruz, que ela simboliza o sacrifício que Ele fez, se levanta diariamente para justificar cada um de nós. Jesus morto? Não, Jesus ressuscitado. Aqui fala: assentou-se à destra do trono. Numa linguagem figurativa,
é o trono, à direita está lá, ó, aquele caso lá embaixo é comigo. Aquele que orou lá atende porque ele crê em mim, anda buscando santificação. Ele ministra lá em cima, comando, ou voz de comando, até para os anjos quando foi orado. Manda anjo, irmão, você sabe isso, os anjos são espíritos que ministram a favor da igreja. Nós nunca fazemos petição para anjo, nós sempre pedimos a Deus, no mérito de Jesus. Mas ele cuida ele tem seus anjos para trabalhar a nosso favor. E se alguma causa aí está precisando de ajuda, ele tem lá em cima bastante que anda interessado em descer aqui para trabalhar. O céu nunca teve crise no céu. Lá no céu nunca entrou falência, nunca entrou mentira, engano, inflação, ladrão, prostituta, ladrão, nunca vão entrar lá. Lá é lugar santo, puro, comando é todo pelo poder do Senhor. Aqui na terra é uma bagunça só. Cada canto que se vê, só se vê a miséria. É o pecado, é a mentira, é o engano, é o choro, é o lamento. Ainda ontem o irmão estava contando a vida dele para mim. Largou ele com os seus irmãos, com sua mãe. Saiu de casa, abandonou. Vendeu a casa e viveu debaixo das pontes, dos viadutos, muitos anos, até ser transformado pelo Espírito Santo. E hoje, ele também está militando na milícia da vida eterna. E aqui fala: ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. E se for necessário um dia, quem sabe esse dia pode alcançar alguém. Quem sabe? Se esse dia vier para nós, que Deus nos prepare para ele. Não despreze a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita. Sabe o que é açoita? Ó, da chicotada no que recebe por filho. Deus não está adotando a educação positiva não, hein? Essa educação moderna aí que o menino não apanha, Deus não adotou não, ele está com o couro nos filhos dele. Filho de Deus toma os couros do jeito que Deus quer, dá umas esfregadas nele aqui e acolá, até ele aprender o caminho certo. Se você suporta a correção, você é filho de Deus. Olha como é sério isso, irmãos, como é sério isso. Se suportar essa correção, Deus nos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Vocês percebem isso aqui? Quem não aceita a correção da palavra, Deus não o tem por filho. É bem diferente desse evangelho que nós estamos vendo propagar por aí, né? Você pode viver do jeito que você vier aqui, você já está salvo, você vai entrar no céu. Cada um que cuide, irmão, a fé já nos foi dada na cruz e o perdão está pronto para nós. Nós não podemos desprezar o que nos foi dado, senão nós seremos como o cão que volta ao vômito, como a porca que volta despojador da lama. E se não aceitamos a correção, Deus não nos chama mais de filhos. Mas como nós aceitamos, nós vamos continuar como filho dele. Se você se sujeitar ao pai de vocês, que era um homem que corrigia de acordo com a compreensão dele, vocês não podem se sujeitar ao pai de todos os espíritos para vivermos? É isso que ele pergunta aqui. Porque ele faz isso para sermos participantes da sua santidade. Sabe qual que é o propósito de Deus conosco? Santificarmos. Santificarmos. Tirar de nós tudo que é carnalidade, tudo que é coisa humana decaída, e aos poucos colocar as coisas elevadas. Esse é o propósito dele, nos santificar. Ser santo, numa linguagem bem simples, é ficar parecido com Jesus. Isso é ser santo. Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Aqui mostra uma pessoa bem debilitada, né? Os joelhos já estão desconjuntados, já não consegue ficar firmado de pé. Aí o Senhor fala: levanta as mãos aos céus e fala: Senhor, me ajuda, que meu joelho está desconjuntado, mas eu vou para aquela caminhada, a carreira proposta. Eu não vou parar. A coisa não está fácil para mim, mas eu não vou desanimar. Eu vou chegar ao alto, vou fazer como aqueles atletas que eu só desmaio depois que eu bater o peito na fita de chegada. Eu vou até lá, nada me faz parar, eu não volto, eu vou adiante. Deus vai te ajudar, irmão. Deus vai te ajudar, irmão. Você não vai parar no meio do caminho, porque o Senhor não te chamou para ficar pela estrada.
Ele segura na tua mão, te ajuda, te fortalece, te enche de ânimo. Ele faz aparecer ânimo onde não tem, faz brilhar a luz no meio da escuridão. E nessa pregação, hoje o Espírito de Deus fará brilhar no teu coração a luz da esperança, a virtude que te faz andar mais um pouco. Elias comeu um pão e uma água, andou 40 dias. Com esse pão e com essa água você vai andar até chegar lá na fita de chegada, na porta do céu. Que dia glorioso! Esse dia nos espera, irmãos. Não vamos desanimar. Tenha cuidado que ninguém se prive da graça. É possível se privar da graça. Ele está advertindo que é possível. E que nós temos que tomar cuidado para não nos privarmos da graça. E cada um de nós deve ter isso no coração. Eu não vou me privar da graça. Não vou ser profano. Aqui ele faz comparações. Não seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Aí ele vai falando. Vocês lembram daquele monte, quando Moisés falou para Israel: Deus vai conversar com vocês hoje no monte. Aí Moisés falou: não chega nenhum animal perto do monte, que se chegar ele vai morrer. Ninguém chega no monte, hein? Só eu posso ir lá. Mas tinha um barulho de buzina, e depois trovões, relâmpagos, e a voz do Todo-Poderoso do céu. E aquele povo começou a escutar aquela buzina, aqueles trovões, começaram a ficar com muito medo. Eles falaram: nós não queremos mais ouvir a voz de Deus. Nós não queremos. Fala Deus com vocês, você fala com a gente, nós estamos com medo. Quem encostasse no monte morria. Mas hoje, irmãos, nós todos somos chamados para subir nesse monte aí, junto com Jesus, da comunhão. Hoje a voz de Deus não assusta o crente mais, o crente fica alegre. A voz de Deus assusta os demônios nas cavernas, mas o crente não. Quando Deus fala, ele fala: glória a Deus. Eu estava conversando com esse irmão ontem, ele dentro do metrô, sofrido por causa desse fato dele ter vivido abandonado pelos pais. Ele ficava vendo os pais entregar os meninos. Eu nunca tive isso. Ele estava dentro do metrô, aquela voz que anuncia, estação chegando, assim, parecia aquela mesma voz, assim. Quando ele começava a lamentar a falta do pai, ele escutou uma voz: se você tivesse seu pai, ele não te entenderia, mas eu te entendo. Ele gritou: glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? A voz de Deus não nos mete medo, nos enche de alegria, de esperança. É a voz do Pai. As pessoas não têm mais, eles não acreditam mais em nada, nem que Deus se comunica com os homens. Deus nunca deixou de falar com o ser humano, nunca. Ele sempre criou uma linha por intermédio da qual ele fez com que chegasse todo o tempo, tivesse algum representante dele. E aqui tem muitos representantes hoje, adotados como filhos. E se ele te pegar, puxar a orelha, te der uma palmada, você vai falar: eu aceito tudo isso aí porque eu sou filho, eu não sou bastardo. Ele corrige a gente de várias maneiras, irmãos. A pedagogia dele, ele várias formas de nos corrigir. Através de uma palavra, através de um conselho, através de uma decepção, né? De um problema sério na vida. Nós vamos aprendendo. O fato é que nós vamos chegar lá adiante, irmãos, aperfeiçoados. Vocês não ouviram o sonido da trombeta? A voz das palavras a qual os que a ouviram pediram que senão eles não falassem mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até o animal tocar o monte, será apedrejado. Foi tão terrível essa visão que até Moisés ficou assustado, tremendo, assombrado. Mas ele fala que nós chegamos a outro monte agora. Nós chegamos a outro monte, não naquele. Nós chegamos ao monte inicial. Sabe que monte é esse? É a cidade do Deus vivo. É a celestial Jerusalém, aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia dos justos, dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. É isso que o Senhor está fazendo conosco. À medida que nós vamos caminhando, passando esse processo, Ele vai nos aperfeiçoando, até que vamos ter essa assembleia quer dizer reunião, essa reunião universal de todos os espíritos aperfeiçoados. Nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Não rejeita aquele que fala, e aquele recomenda: olha, outra vez, irmãos, não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus,
a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Nós já recebemos, nós já estamos indo passear, a gente corre aqui embaixo. Você não vai bater o peito numa fita de pano, você vai ser defrontado dentro dos espaços da Sião Celestial. Terminou sua carreira aqui, irmãos, o corpo toma, nós vamos encontrar com essa multidão de homens, mulheres que já passaram por aí. E não somente com ele, com os anjos. Vai ser uma festa boa, maravilhosa, para a qual nós somos convidados, para morar com Deus como filho. Não é maravilhoso isso, irmão? Dá para passar uma coisa e outra, não dá? Uma decepção e outra, um processo e outro. Afinal de contas, o Senhor nunca falou que ia ser muito fácil, mas o Senhor falou que ia dar certo no final. Sabe o que fala a palavra? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, mas Deus não tem prazer na morte do pecador, porque o pecador zomba de tudo, o pecador acha graça em tudo, ri de tudo, mas ele morre. Acabou seu riso e acabou toda a sua força, porque ele sai pela porta da morte e vai cair dentro dos abismos. Acaba tudo. Deus não tem prazer nisso, mas é o preço que se paga pelo livre-arbítrio. Mas é preciosa a morte dos seus santos. Quando alguém termina seus dias e olha para trás e vê que a estrada foi percorrida, chegou até na linha de chegada e não abandonou, não deixou o Senhor. Não se embarace por nada, não se embarace, irmão, irmã, segue a sua carreira. Ainda que muitas coisas aconteçam em volta de você e você não entende, segue com paciência. As nuvens, elas às vezes encobrem alguma coisa, mas quando o sol se levanta e o vento sopra as nuvens, fica tudo claro. E Deus vai soprar algumas nuvens na sua vida e você vai enxergar mais claro o panorama da sua própria vida. Com a morte de Jesus Cristo, tanta mudança aconteceu. Quando ele ressuscitou, que glória, que coisa maravilhosa. Seus discípulos ficaram tão contentes, foram tão felizes, eles reunidos, todo mundo com medo. De repente, Jesus se pôs entre eles. Paz seja convosco. Um olhando para o outro, é ele, é ele. Só que ele já tinha aparecido antes e Judas não acreditou. E o Senhor Jesus, claro, escuta tudo. Falou: Tomé, Judas não, Tomé, vem cá, pega seu dedo, põe na minha chaga, veja que sou eu mesmo que estou aqui. Ele abaixou-se e falou: Senhor meu e Deus meu, me perdoem. Que coisa feliz, que dia feliz. Mas, irmãos, vocês já pensaram quando agora o Senhor voltar pela segunda vez? Que dia feliz vai ser. Que dia feliz. Você não fica contente de saber que esse dia vai te levar lá para Sião? Você não vai mais sofrer. Não fica com medo da velhice, não fica com medo de doença, não. Lembra isso? Quando vier o Senhor, nós estaremos felizes para sempre. Vai na sua carreira, faz igual atleta cristão, a perna está desconjuntada, vai andando trôpego como alguém, até quem olha parece que ele embriagou-se de tão trôpego que anda. Ele anda para cá, para lá, já não tem força no corpo, mas o coração fala: eu não desisto, eu chego lá. Olha, irmão, por essa palavra o ânimo de Deus vai te pegar. Você vai receber o ânimo, receba o ânimo do Deus Todo-Poderoso em você. Deus seja louvado.